Mateuzinho entra na justiça e pede rescisão indireta do Esporte Clube do Recife. Fred, esse é o primeiro tema do mercado de hoje. Vamos falar do atacante que chegou ao longo da Série A do ano passado, no momento em que o clube já se encontrava numa situação basicamente irreversível, se mostrou útil, chegou a despertar o interesse do mercado, mas acabou ficando no esporte até o fim da temporada, mas pretende não seguir na Ilha do Retiro. Celso, é um tema necessário para abertura, porque é um tema que, inclusive, une esporte e Fortaleza em duas frentes. Primeiro, o Fortaleza já vem passando por ações na justiça, assim como o esporte. O Fortaleza teve Bruno Pacheco e Felipe Jonathan que acionaram a justiça pedindo rescisão indireta por atrasos salariais. Então, além desse ponto em comum, o outro ponto em comum é o próprio Mateuzinho, porque, junto com a notícia do pedido de rescisão, também já há uma especulação de que o seu destino será o Fortaleza. Tá? A gente tem algumas coisas que precisam ser ditas já no impacto direto dessa notícia. A primeira e inevitável é voltar um pouquinho a fita para um trecho em que você já trouxe aí na sua abertura, quando o clube português, né, o Santa Clara, recebeu uma proposta de 10 milhões de reais por Mateuzinho. Porém, o contrato com o Sport de empréstimo era muito amarrado. E o Sport teria a palavra final se liberaria ou não o jogador. E o Santa Clara ofereceu ao Sport 3 milhões de reais 30%. para o Sport aceitar. O contrato é até junho. O que é que a gestão passada do Sport, o que é que a gestão de Yuri Romão fez? Negou a proposta. Por considerar que Mateuzinho seria uma peça importante na tentativa de reconstrução do clube na Série B de 2026. Tivemos debates no programa sobre isso. Cássio, por exemplo, achou um absurdo abrir mão de 3 milhões naquele momento. Lembrando que é um período próximo à decisão do Sport. Poucas semanas antes, de a levar decisão do Sport de vender o mando de campo, a operação do jogo, para o Flamengo por menos de 3 milhões. Isso. Porque 3 milhões é o valor Do no contrato, papel, isso. tá? Mas o Sport receberia pelo menos um e-mail se esse jogo fosse na ilha. Isso. Então, um clube que nega uma proposta com dinheiro na mão por Mateuzinho, que você já estava rebaixado, que você só vai ter ele até o meio desse ano. Quando eu fui a favor, eu não imaginava que o buraco já estava do tamanho que vem se revelando. O buraco financeiro causado pela gestão de Yuri já era grave e a gente fez um debate aqui. Foi justamente o acerto, né, que destrói moralmente a gestão de Yuri por vários motivos, a questão do jogo do Flamengo, mas um deles é que revelou o tamanho do problema financeiro do esporte, porque você se autodestruir como Yuri fez. Talvez ele não tivesse tido a noção do quanto se destruiria e ele era muito mal assessorado e muito mal cercado. Mas o problema causado por míseros 1,5 milhão, porque para um clube de futebol Série A, é mísero. mísero 1,5 milhão, Isso, 1,8 milhão, isso. tá? E que há 2 semanas tinha negado 3 milhões, não tinha notícias de salário atrasados até ali, e você achava que estava tudo minimamente sob controle. Até tudo começar a ruir a partir da venda da operação do jogo contra o Flamengo. Era importante, Celso, começar essa análise voltando no tempo, porque o mesmo Yuri Romão, a mesma gestão que negou os 3 milhões, permitiu isso aqui. Porque perceba o destaque que a gente tem na matéria do GE por Camila Souza, tá? A ação no Tribunal Regional do Trabalho é no valor de 2 milhões e 106 mil reais, tá? E se refere a 2 meses de salário, CLT, novembro e dezembro, 2 meses de direito de imagem, outubro e novembro, 2 meses de depósito de FGTS não recolhidos.
Novembro e dezembro. Novembro e dezembro. São 6 pagamentos em aberto, tá? Dentro de um recorte de 3 meses, porque você tem o direito de imagem de outubro, os salários de novembro e dezembro e os FGTS de novembro e dezembro. A lei, que a gente até leu e conferiu aqui antes de abrir o programa, fala em 3 meses. Como um dos aspectos que configuram a justificativa de uma rescisão indireta. Mas existem outros, inclusive a recorrência. A recorrência talvez seja um dos caminhos apontados aqui pela defesa. Nessa. Pela defesa de Mateuzinho. De Mateuzinho, isso. Né? Pela defesa de Mateuzinho. Foi os advogados Pelos advogados de Mateuzinho. Tá? Então, não tenho como, a gente não é da área, cravar se o jogador vai conseguir a rescisão ou não, mas o histórico é de que nesses casos, invariavelmente, ou raríssimos os casos, o próprio Aju do Sport não conseguiu. Isso. São raríssimos os casos que você não consegue. Me chamou a atenção porque não são 3 meses contínuos de salário, de direito de imagem. É uma composição. O 13º não foi citado aqui, na matéria de Camila. E aqui me chama a atenção uma outra questão, tá? No vídeo que a gente fez na terça-feira, tá? A gente falou da saída de Kaique, França, né, negociado com o Guarani. E na própria postagem do Sport tinha um detalhamento do que se devia e se tornou público um vídeo da esposa de Kaique falando que 4 meses, né, de pagamentos em aberto, de tudo, né, ela falou. Ora, se eram 4 meses, significa que o elenco inteiro estava já com a margem atravessada para ações na Justiça do Trabalho. Neste mesmo dia, né, que tudo eu estou falando da terça-feira, tá, 6 de janeiro. Ítalo tinha dado uma coletiva falando dos 24 milhões de atrasos. Eu cheguei a fazer uma conta porque se a folha era 6 milhões e meio, tá? E a folha inclui a imagem, então eu estou considerando tudo. Daria uns 4 meses. Dariam 4 meses. Que bate com o que a esposa de Kaique França falou. Exatamente. Né? Bate ali e continua a questão de se realmente é da forma que Ítalo falou, há uma brecha enorme para vários casos que como esse, né? Aconteça, tá? Então, para mim, Celso, se materializou aquilo que era o pior cenário possível, né? Que eu trouxe, né? Que era uma preocupação, porque na hora que Ítalo expõe isso, você tá jogando luz. Claro que não interfere em nada o que Ítalo falou para o jogador decidir ou não entrar na justiça, tá? Então, só expôs o tamanho do risco que o Sport já estava correndo e cá entre nós, acho que todo mundo tinha uma certa noção desse risco, tá? Eu tô aqui procurando também uma fala de Yuri Romão, porque no meio de toda essa avalanche que foi o dia 6 de janeiro com a entrevista de Ítalo, Yuri Romão teve coragem de vir a público. Eu acho inacreditável, mas enfim, o nome dele é envolvido, ele agora se comunica por nota oficial, fez uma longa nota oficial, a gente trouxe no programa. Eu só vou ler aqui um trecho que ele fala do que ele assume que deve, tá? Ele diz que o valor não condiz com a realidade. Ele não, né? O esporte. Deixamos o clube no dia 12 de dezembro e o valor a ser pago aos atletas respondia a metade do que Ítalo se referiu. Yuri falava em 12 milhões, referentes a 2 folhas salariais e 2 imagens, tá? Que bate com o que o Mateuzinho tá falando. O Mateuzinho tá falando. Yuri não citou o FGTS. O FGTS, isso. Mas que provavelmente está atrelado, né? Que o FGTS vem junto com o salário do CLT, né? Por isso que até me chamou a atenção. Eu disse, quando Camila trouxe isso, eu disse... Tá batendo com a versão de Yuri, tá? Não, eu não tô dizendo aqui que Yuri está falando a verdade, porque ele não dá motivos pra gente acreditar nele, tá? E nem tô dizendo que isso confirma que ele só deixou 12 milhões e não 24 de atraso. Existem outras coisas em aberto que podem estar sendo consideradas por Ítalo e não está sendo considerado por ele. Ele não citou FGTS. Aqui já tem FGTS. Isso.
É muito difícil a gente detalhar os números, porque Ítalo não fez na coletiva, tá? Mas me chamou a atenção porque bateu, tá? Bateu com o que Yuri trouxe. E me chamou a atenção porque depois do que a esposa de Kaique França falou, eu imaginava que aqui a gente veria Essa 4 confirmação. meses. A primeira pessoa que me marca no Twitter, quando entra, antes de Camila detalhar esses valores, eu não sei se teve uma atualização da matéria, mas no Twitter ela colocou depois, atualizar o que estava em aberto, o cara já matou assim, 4 meses. Porque tá todo mundo considerando o storyzinho da esposa de Kaique França, tá? Então, explicado esse cenário, detalhado as informações e a nossa primeira visão disso, existe uma outra coisa que é fundamental ser dita, Celso. Eu vou tentar explicar a minha visão da forma mais simples. O esporte quer isso. Isso aqui. Isso aqui. No final das contas, parece fazer parte da estratégia do esporte de lidar com os atrasos salariais e com os problemas herdados da gestão de Yuri Romão. Por que eu digo isso? Tá? Eu vou aqui, inclusive, avançar uma tela no slide. Tá? Vou avançar 2 telas no slide. Eu vou trazer esse cenário que a gente tem aqui com jogadores que, em tese, interessam ao esporte e estão negociando, e dos atletas que foram publicamente, indiretamente, via vazamentos, muitas vezes, e eu vou voltar para esse assunto hoje, foi apontado que o esporte não quer, não convocou para se reapresentarem, para tá? representação. E são jogadores que o clube espera fazer o quê com eles? Por que eles não estão treinando? Por que não estão em pré-temporada? O que é que o clube quer ao avisar publicamente e colocar uma placa em cada jogador dizendo Não interessa. não interessa? Você vai procurar destino para alguns deles. Mas eu até já falei isso algumas vezes no programa. Para mim, você desvaloriza. Então o esporte está buscando destino para Atêncio. O esporte está buscando destino para Carlos Sérgio. Alberto. Não, a Sérgio não vai conseguir. A Atêncio já está muito perto, Nils ou Platense, e Carlos Alberto com futebol chinês. Primeiro, tem que saber se esses jogadores também estão na mesma situação de vulnerabilidade jurídica que Mateuzinho está. Porque aí, um Atêncio ou um Carlos Alberto significaria uma perda de milhões e milhões de reais. O outro lá foram 3 milhões que o Sport abriu, mas esse o Sport investiu. Isso. Esses caras o Sport investiu. Talvez tenha tido mais cuidado. Mas vai saber, né? Zé Lucas, por exemplo, está tudo ok. Isso. Certo? Zé Lucas, por exemplo, está com tudo pago. Há um cuidado com os ativos. Então, eu imagino que Atêncio e Carlos Alberto, imagino, ou quero imaginar, ou quero acreditar, que há um cuidado com os jogadores que têm um valor. Por quê? Sérgio, Pedro Cal, desculpa, Pedro Augusto, Lucas Cal, João Pablo, Silva. João Silva, Colo Ramires, não são ativos. São jogadores que o Sport não fez um investimento no direito federativo deles. O contrato que o Sport tem é amarrado pelos salários de cada um. Isso. E na hora que o Sport diz publicamente que não quer Sérgio, que não quer Pedro, que não quer Pablo, o que o Sport está querendo dizer é: eu não consigo ou não quero pagar a esses jogadores o que está estabelecido em contrato. Num caso como o de Lucas Lima, como o de Romarinho, Mateuzinho estava aqui, tá? No que a gente chamava de limbo. O Sport não tinha dito que não contava com eles. Tinha dito que estava tentando a renegociação dos salários. Mas tem mais de 2 semanas que já tinham me dito que Mateuzinho não ia ficar. Já tem mais de 2 semanas que me disseram: tem coisa para ele. O que é tem coisa para ele? Tem proposta melhor para ele. Tem clube que quer pagar o que ele quer receber. Só que ele era preso ao Sport. Nessas negociações, o Sport talvez estivesse em busca de um acordo para ter algum ganho financeiro. E quando me passaram isso há 2 semanas, disseram: não, Matheus, vai sair. Eu disse: porra, mas o Sport ia ganhar 3 milhões, vai sair de graça agora? Não, vai ter algum ganho. Não e vai. aí não vai ter. Porque ele entra na justiça. E detalhe,
E ou quando a justiça der ganho de causa a Mateuzinho, o Sport vai ter que pagar tudo que deve e tudo que o contrato ainda estabelece que tem que pagar. Exato. Certo? Então, é um prejuízo considerável que o Sport vai ter aí com o Mateuzinho, além de poder perder a chance de tê-lo vendido, ainda vai ter todo esse peso. Nesses casos aqui que você citou, que o Sport fez um aporte financeiro, aí isso tudo se somaria Isso. caso o Sport perdesse esses jogadores Seria por muito mais rescisão grave. indireta, né? Mas por que a gente precisa dizer que o Sport, de certa forma, quer que os jogadores façam exatamente o que Mateuzinho fez? Porque você pega o problema, tira o problema de 2026. E joga pra frente. E o problema vai para quando pagar, aí o clube recorre. Até que isso vire uma conta para o clube, demora. Importante, é assim que se quebra clube. Exatamente. Tá. Exatamente. Mas É assim que tem clube devendo 200. o próprio Sport, que Exatamente. acabou de fazer uma recuperação judicial por conta de valores como esse. Justo. Eu não sei se depois tem uma recuperação judicial 2.0. Mas, Celso, sendo muito prático, não tem outra forma muito palpável de tocar 2026. Então, no final das contas, eu acho que não tem ninguém agora dentro do Sport dizendo: meu Deus do céu, Mateuzinho colocou a gente na justiça. E olha que Mateuzinho talvez até tenha uma lamentação aí, porque é um cara que tecnicamente ajudaria muito e que o Sport realmente perdeu dinheiro na gestão de Yuri Romão. E que talvez reforce um rival, um adversário, né? E que o Sport poderia. É um jogador que tem valor de mercado para o Sport receber 1 milhão, 1 milhão e meio que fosse para fazer essa liberação, já que só são 6 meses, né? Isso. Mas vai sair de graça. Tá? E o pior, vai sair sem o acordo. Porque quando o Sport anuncia que Rivera fez o acordo, Rivera abriu mão dos recebimentos. O Sport vai pagar o pra frente. Não, Nem zerou. Zerou. Zerou, porque aí ele tem um valor de mercado, o clube está assumindo ali o débito que o Sport tinha com o Pachuca, né? Ou me fugiu a ordem dos fatores, se ele está indo para o Pachuca, agora acho que ele está indo para o Pachuca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um jogador como alguns casos, o Sport está negociando, o cara está assinando ali, ó, abro mão de tudo que eu tinha direito, tá zerado. Ou seja, o Sport não deve mais nada a Rivera. Nem ao clube que o Sport comprou e nem ao jogador. Tá? Kaique França. Vou voltar aqui o slide, Celso, justamente para os que o Sport fez acordo. Certo. Rafael Thierry, Cariús e Kaique França. Desculpa, Rafael Thierry, Cariús, Pedro Martins. O Sport fez um acordo, liberou e o que devia tá zerado. Certo? São jogadores que tinham contrato, Thierry tinha contrato, Cariús tinha contrato, Pedro tinha contrato. Foram de graça, mas o que passou tá perdoado, tá prescrito. Ficou não. como se fosse o pagamento pela liberação, e o que vem pela frente, cada um só tinha contrato até o final do ano, vai ser assumido por Chapecoense, Mirassol e Ponte Preta, respectivamente. Kaique França, Celso, já não foi assim. Kaique França parcelou a dívida. Renegociou um pedaço e parcelou a dívida. Ou seja, o Sport vai arcar com o que deve a Kaique França. Tá? Não foi liberado zerando. Everton, que não queria jogar no Sport, o Sport tinha atrasos com ele, não sei se zerou ou se parcelou, não sei aqui o destino do que aconteceu com o Everton. Tá? Mas esses jogadores que estão nessa tela aqui são jogadores que saíram e que não vão gerar nenhum problema judicial, tá? E que o Sport não tem mais nenhum compromisso salarial com eles. Esses caras aqui são pesos que saem da folha do Sport. Assim como jogadores que não tinham contrato, eram poucos. Paciência, por exemplo. Tá? Luan Cândido. São alguns jogadores que o Sport já não tinha contrato. Hereda, Aderlan, tá? Léo Pereira. O Sport eventualmente talvez até deva um salário ou outro para alguns deles, mas aí é mais fácil se resolver. E aí eu vou voltar para a tela que tem o limbo e que tem os descartados. E aqui, Celso, é por isso que eu digo que o que é a melhor coisa que pode acontecer para o esporte agora, nessa visão de que se realmente, eu não quero Pablo, mas em janeiro, querendo ou não querendo Pablo, Você tá com o compromisso de pagar o salário dele. treinando ou não treinando, fazendo a pré-temporada ou não, nesse mês, o esporte vai ficar devendo mais uma
um pagamento salarial a Pablo, o Sport vai ficar devendo mais 400 mil reais a Pablo. Tá? A cada dia que passa, Pablo tá ganhando. Tá ali, ó. O contador girando e ele tá ganhando direito a mais um salário do Sport. Se ele entrar na justiça, quando ele entrar na justiça, o que o Sport tá fazendo no final das contas é o seguinte, ó. Vá pra justiça. Vá pra justiça. Ele vai ter direito a tudo que deve, pra trás e pra frente. Vai jogar pra justiça, vai tentar se fazer acordo. Repito, vai sair do horizonte de 2026. Vai gerar espaço na folha e vai sair do horizonte de 2026. O recado muito claro é: o Sport não quer pagar esses jogadores. Ou pelo menos agora, parte significativa desses jogadores. Por quê? Nessa noite, pouco antes da gente gravar esse vídeo, Ítalo Rodrigues teve uma entrevista no Cast FC e ele fala que Sérgio Oliveira e João Silva, os dois portugueses, estão abertos à renegociação salarial. Então, eles vão sair dessa tela do descartados, certo, e vão para a tela do limbo, Uhum. que são jogadores em negociação. Tá? No próximo quadro, pelo que falou Ítalo, Sérgio e João Silva passam a ser jogadores que possam negociar os seus vencimentos. Agora, se você pegar todas as entrevistas que Ítalo tem dado, o tipo de mercado que o Sport tem feito, talvez essa fala dele ela seja só palavras ao vento. Trofó. Porque um cara que recebia da Folha 500 mil, tá? O GE já trouxe reportagem falando em 800, que era a informação que eu tinha do ano passado. Uhum. Mas talvez tenha luva envolvida, outro tipo de pagamento que não pesa necessariamente na folha e que não gera, por exemplo, A possibilidade de uma de rescisão uma rescisão indireta. Uhum. Na folha, são 500 mil reais. Talvez na folha, ele aceite uma redução de 40% para ir para os 300. Pode aceitar. Está absolutamente adaptado, vivendo pelos stories uma belíssima vida aqui no Grande Recife, né, mora no Paiva. E talvez ele faça uma adequação salarial. Eu até acho, Celso, O salário dele, o contrato dele vai até quando, Fred? até o final do ano. O de João Silva é mais longo, tá? O de João Silva acho que é até 27 ou 28, mas o de Sérgio é mais um ano, que era ele que escolhia. Uhum. E detalhe, o prazo que ele tinha para escolher era dia 8. Ou seja, e Ítalo falou que ele vai ter que ser representado no dia 8. Então tá batendo pelo menos esse cruzamento aí de que oficialmente Sérgio estaria de férias até dia 8. Por conta de 30 dias. Não, né? porque no contrato dele tem dizendo que ele tem até o dia 8 para dizer ao Sport se ele quer ficar ou não. Então, ele tá usando o limite. Né? Dia 8 ele vai dizer oficialmente que quer ficar e vai se representar. Porque para dizer que quero ficar, ele se representa. Para ele não. Isso, não dá espaço, né? Senão o Sport podia pegar isso. A rescisão indireta pelo lado do Sport. Sport. Pode dizer, opa, esse cara, cadê o cara aqui Falta que disse o que ia trabalho ficar? Faltou também o trabalho. é motivo para rescisão indireta. Faltas recorrentes. E repito, oficialmente isso aqui não aconteceu não, tá? Uhum. Oficialmente o Sport não fez uma postagem dizendo ó, não quero que esses caras apareçam. Eu não sei como foi o contato, ou se teve contato de Ítalo com cada um deles. Não sei. Tá? E um contato formal significaria uma prova de que... Mas eu não sei como houve isso. Tá? Porque o Sport, na verdade, Celso, de 2026, ele é guiado por vazamentos. Ele é guiado por vazamentos. Isso é outra coisa que precisa ser corrigida com urgência. No programa que a gente fez, na terça-feira, Arthur falou. Era uma das características do ProSanta. Tudo era vazado. E há desde a candidatura de Matheus, de Cadico, do Leões pela Mudança, havia essas comparações amargas com o MTA do Náutico e com o ProSanta. E eu acho que essas comparações deveriam virar ensinamento e lição para você não seguir o mesmo caminho. O excesso de vazamentos é muito preocupante. A falta de controle já era algo minimamente esperado. Né? Sim. Por conta da estrutura mesmo do movimento Leões pela Mudança. Né? Já não havia, pelo menos o que é declarado, né, pelos integrantes mais
de cargos mais elevados, de funções mais elevadas aí, que não havia muito controle ali em torno da base, que era uma base grande, heterogênea, tal. Então, já havia sinais de que não tinha tanto controle do grupo em relação aos seus próprios integrantes. E eu acho que esse tipo de vazamento que a gente está vendo é só a prova disso, mas é muito esperado e a gente sabe o que está acontecendo. Já fui repórter muitos e muitos anos, já fui setorista por muitos e muitos anos, e eu sempre soube utilizar o ego dos dirigentes, de cargos maiores ou menores, né, pessoas que orbitam ali, para conseguir as minhas informações. Eu tenho certeza que agora não é diferente. Porque o que é que acontece? Essa galera que não está acostumada a ter holofote, né, o holofote da mídia, a ser procurado por veículos tal, se deslumbra. Se deslumbra. E E aí, aí é Celso? onde a gente vê, tipo, É, um diretor de não sei o quê que vira fonte daquele repórter. veja, Enfim, isso é é, muito comum em grupos que não estão tão concretamente estabelecidos. isso. Perfeito, Celso. Perfeito, é exatamente isso. Mas talvez esteja até um pouquinho além disso. Porque teve um caso nessa quarta-feira que a gente grava esse vídeo, 7 de janeiro, mais cedo, duas, Vene Casagrande e Camila, tá? Duas linhas completamente diferentes sobre como o esporte está lidando com os valores e as propostas para Zé Lucas, tá? Camila trouxe uma notícia de que o esporte estava aberto a uma redução até significativa, e Vene Casagrande depois veio trazendo o oposto, de que não só não estava, como acabou de negar uma proposta do Porto Em tese que estaria dentro do valor que Camila disse que o esporte aceitaria. Enfim, fontes diferentes, né? Aí no caso, né? o que eu acho, Celso, é o seguinte, que se ninguém vai quebrar a fonte, ninguém vai... Não, Nem Camila, não, sim, nem Camila, nem Vene Casagrande. Mas talvez, num mundo hipotético, quem dissesse assim, quer saber, vamos revelar? Ia ser muito constrangedor. Ia ser muito constrangedor se fosse revelado, tá? Porque eu tenho certeza que tanto Camila quanto Vene Casagrande receberam essa informação de dentro do clube. Sim, sim, sem Certeza dúvida. absoluta, Certeza absoluta. tá? É o que eu tô dizendo. Fontes diferentes, mas certeza absoluta que foram de dentro do clube. Fontes diferentes, interesses diferentes, Isso. visões diferentes. E no final das contas, o que é que fica? Transparece caos, transparece desorganização, transparece batendo cabeça. Não tem nada de positivo Para se extrair. que se extrai É. de vazamento. Uhum. Nada positivo se extrai de vazamento, Celso. Nada, absolutamente nada. E para encerrar esse recorte daqui do esporte, tá? A gente volta para um slide que eu já tinha passado aqui rapidamente, que é o slide de contratações, quem foi anunciado oficialmente, quem está fechado. A gente já trouxe todos os nomes aqui até essa último quadrante da tela, porque nessa quarta-feira surgiu o nome de Yuri Castilho. Gosto. Tá? Eu também acho Já um bom comentei nome. contigo mais de uma vez. Também acho um bom nome. Achava até que tinha sido acertado. Eu tinha lido notícia que ia pro Vila Nova, acabei que eu achei que tinha negociado e estava disponível no mercado. Está disponível no mercado. O esporte negocia, o esporte faz proposta. E nessa mesma entrevista ao Cast FC, Ítalo, mais uma vez, admitiu, né, que tem interesse, porém, novamente, disse que o esporte não tem condição de chegar aos valores que Yuri quer receber. Aí eu faço, Celso, o seguinte questionamento. Quem vazou a notícia? Quem vazou que o esporte tem interesse por Yuri Castilho? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Por quê? Qual o interesse, né? Por que isso foi vazado? Se a sequência disso é Ítalo, pela enésima vez, ter que ir a público dizer que o esporte não tem dinheiro para nada. Porque assim, Ítalo está defendendo a linha de trabalho dele. É.
mas está prejudicando a imagem do esporte no mercado. Uhum. Veja só, tem um megafone na mão do executivo de futebol. Que está diminuindo o potencial de mercado do esporte. Todos os dias, Todos pô. os dias. Um dia diz que a dívida é tanto, outro dia diz que não tem dinheiro para pagar esse jogador, que não tem dinheiro para pagar aquele jogador. E com um tom também que não é muito compatível com o momento do clube que você tá trabalhando. Veja só, ninguém torce Ítalo para isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Se foi passado esse cenário por Matheus, por Cadivo, quem quer que seja para Ítalo, passaram um cenário equivocado. Porque assim, corrigir a rota aí. Não estou dizendo que o esporte deveria estar em outro tipo de reforço, mas se é para fazer isso, faz de boca fechada. Exatamente, pô. Exatamente. Não precisa ficar com um megafone na mão, dizendo que você tá na miséria, propagando miséria o tempo inteiro. constrangedoras Constrangedoras. Constrangedoras algumas. É isso que eu tô falando. O tom e o conteúdo das entrevistas de Ítalo são de constrangedoras. E aí eu faço a pergunta. Constrangedoras, é a palavra certa. O quanto isso pode interferir Nas em negociações. Lucas Lima Querer ficar dá no para esporte, trás, mesmo o esporte tendo alcançado a proposta. Exato. Ele olha pro lado e diz, porra, para ficar na B de novo, para trazer isso que estão trazendo, propagando que não tem dinheiro para pagar absolutamente ninguém. Daqui a pouco, o meu temor, Celso, é que até os jogadores que aceitaram, como o Barleta, comecem a recuar. Tá? Uhum. Comecem a recuar. Veja só. Internamente, o que se está falando para cada jogador, que o próprio Ítalo está repassando para cada jogador, é que o esporte não vai atrasar um dia, um mês, que o esporte vai ter uma folha enxuta, mas essa folha vai ser honrada. E já a garantia de que, se for nesse padrão de folha, em torno ali de entre 2,5 milhões e 3,5 milhões, o esporte teria condições de atravessar o ano. O esporte atravessa o ano, o esporte paga isso. Tá? Eu acho até que já reduziu a folha. Se contar os descartados ali, aquela linha toda, sem joga para frente, deixa entrar na justiça quem quiser entrar na justiça, eu acho até que atinge. Mas o preço está muito alto para se chegar alto, nisso, pô. tá? Tá muito alto. O esporte, você vai quebrar o clube, pô. E você em um ano você vai não que você seja responsável pelo cenário em que você encontrou o clube, não é isso, de forma alguma. Mas você também não pode usar isso como muleta para, velho, pior do que tá não fica e vamos tudo para frente porque e tal. se é para aí, isso, meu irmão, se é para isso, por que entrou? Exatamente. Aí por que entrou? Porque entrou. Se você quer acabar de quebrar o clube, tipo, não, eu só vou atravessar meu ano, né? Vou entregar a faixa pro próximo presidente e que ele que se lasque. Não é isso. Veja só, Celso. Não é essa, obviamente, a bandeira nem a ideia. Mas existem algumas coisas que precisam ser melhor alinhadas. Falam mais do que palavras. E as palavras estão falando demais. Se que não tiverem ações que falem mais do que palavras, pelo menos não tem a palavra também. Exato. Trabalha um pouquinho mais no Caladinho. silêncio, tá? Porque assim, não foram dias, não foram semanas positivas. Talvez esteja plantando sementes para daqui a pouco termos colher algo positivo. Eu acho, Talvez, Fred, tá? eu temo, certo? Vou fazer essa Mas em relação, só um ponto, Celso, até porque, não sei se você vai entrar nesse tema, porque você já trouxe ali. Em relação a ter que deixar alguns irem para a justiça, não tinha outra saída. Porque não tem negociação e não tem como pagar uma folha de 5 milhões. Então, essa questão de alguns irem para a justiça, ela é meio que inevitável mesmo. Tá na conta. Tá na conta. Concordo. Tá Não, na conta. tem que ser jogar o problema. Veja só. Inclusive, essa é a minha linha. Essa pessoal, é a minha linha. né? Pessoal. Se eu assumisse, eu não ia tirar 1 grama da competitividade do esporte. Ia mudar aliás, eu ia tirar alguns gramas da competitividade do esporte, mas eu não ia acabar com a competitividade do esporte, que é o que parece que vem sendo feito. O que mais me incomoda nesse momento é que as duas coisas estão acontecendo. Isso. Está se criando problemas, uma avalanche judicial com multas e com valores pesados para o futuro próximo, 2027, 2028, sabe Deus quando vai estourar essas ações que aí estão, tá? Mas, em troca disso, nada.
que é que vem de volta, né? Em troca disso, o Sport, no dia 7, 8 de janeiro, não tem capacidade, não tem um elenco com capacidade de disputar Pernambucano. o Pernambucano, no nível que o Sport pretende. Uhum. Tá? Você não tem um meia. Isso. Tá? Então, assim, você tem apresentado um jogador que foi rebaixado com o Paysandu e com o E Guarani. como reserva, né? Não, jogava, reserva não, jogou. Foi titular. Bastante titular esse ano. Mas um cara que de forma consecutiva tem 2 rebaixamentos e não tem nenhum brilho. Uhum. Tá? Detalhe, não é o pior jogador do mundo, não, tá? Marlon Douglas. A gente tá falando de Marlon Douglas. É aquele cara que você olha ali e assiste um jogo, você acha que dá. Você acha que dá? Quando ele foi especulado a primeira vez, eu disse a Cássio, tem uma coisa que eu gosto dele. Cássio até brincou que era pior o que eu falei. Ele é saudável. É um cara que pô, fez 48 jogos ano passado. 48 jogos. Esse cara tá jogando. Aí o Cássio falou, é pior porque Vai jogar vai muito. jogar mais, né? Mas assim, eu tava buscando uma lógica. Pô, é um cara que joga, que tá à disposição. Eu Porque acho importante. adianta ter paciência? Não, não adianta. Paciência, no caso, o jogador. Gonçalo. Adianta ter Gonçalo Não, paciência não pra adianta. fingir que joga? Não Esse cara adianta. pelo menos vai dar vida. É. Tá? É a linha que o Sport tá querendo. O Sport Mas tá querendo a linha tá querendo seguir a linha de atletas que deem a vida, isso. né? Que joguem por um prato de comida. Mas Não é suficiente às não é, vezes. veja só, o Se você- Paysandu, que foi Isso. rebaixado, era assim, a Ferroviária de Araraquara, os piores times do campeonato são assim. Isso. Não Isso. adianta você dizer, Vamos pegar aqui o caso do Mirassol. Vamos o pegar o cara caso veio do falar isso. Mirassol. Olha, veio o Mirassol, quem é que falou que... É. Pô, a exceção da exceção da exceção da exceção. Pô, Inácio, né, que é um, consumidor dos nossos conteúdos, é um cara que entende futebol. Ele me deu uma resposta no Twitter que foi uma das coisas, assim, mais primárias que alguém falou, e me espantou até porque ele entende. Porque às vezes, no afã de fazer uma defesa, você se perde. Ele falou, tem que pagar em dia e ganhar jogos. Eu disse, meu amigo, veja só. Veja, isso Eu falei, se o ganhar jogos é uma estratégia, não precisa nem pagar em dia. Basta Exato. dizer, tem que ganhar jogos. Pronto, Porque acabou. se ganhar jogos, não precisa nem pagar em dia. Exato. Então, assim, porra, Se tá ganhando, você resumir uma estratégia de trabalho. Não tô dizendo que o Sport tá fazendo isso, não. Tô dizendo o que Inácio, na Propôs, tentativa né? de defender o que tá acontecendo, falou. Tem que focar em pagar em dia e ganhar jogos. Aí uma pessoa contradisse, não, mas esse time aí não é suficiente. Vai perder ele. Veja, aí ele respondeu, veja que eu tô falando que tem que ganhar os jogos. Não, Amigo, e como é que ganha jogo? Aí é aquele negócio, ó, tem uma estratégia aqui pra gente ganhar esse jogo. É o seguinte, a gente faz gol e não leva. Exatamente. Pronto. Como é que ganha jogo? Certo? Mas aí, como é que essa estratégia pra chegar até aí? Como é Ou que você faz acha que os times que fazer foram gol? rebaixados pra terceira divisão, Tinha um planejamento de perder jogos, né? Vou perder jogo. a Ferroviária não atrasou o salário. Certo. Os times que caíram não são times que caíram por problemas financeiros graves. O time que teve problema financeiro grave foi o Avaí e ficou ali no meio. A Ponte Preta, destruída financeiramente, foi a campeã da Série C devendo rios de dinheiro. Tá? Detalhe, eu não tô aqui defendendo que você tem que você tem que atrasar salário, não. Eu acho que, detalhe, eu aceito o argumento 100% de que diminui a qualidade do time, mas paga o salário em dia. O problema é que não pode só diminuir a qualidade do time a um ponto de que você perdeu a competitividade. Porque o que está acontecendo, Celso, não só é uma redução de qualidade, mas é também uma perda de oportunidade. Uhum. A vitória de Matheus foi uma chama de reconstrução e renascimento do esporte. Pronto, esse era o ponto que eu ia tratar naquele momento lá. Porque é o seguinte, Fred, vou pegar desse gancho aqui que você deixou, porque aí eu sigo. Havia um clamor dentro da torcida do esporte por uma cisão da péssima jornada que o esporte vinha fazendo, certo? Ao longo das últimas temporadas, né? Em relação à imagem do clube, sobretudo. Havia um clamor da torcida pelo fim, né, daquela separação, daquele abismo que havia entre as pessoas que dirigem o clube e as pessoas que dão sustentação ao clube, que é a torcida. Havia um grande abismo. E quando o movimento Leões pela Mudança
começou a crescer, ele começou a crescer seguindo uma estratégia tradicional de oposição. Bater, 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 apontar os malfeitos, apontar direto os malfeitos. E, dessa maneira, o grupo conseguiu aglutinar apoio num ponto que venceu a eleição, certo? Venceu a eleição. A eleição Com a com... maioria, uma pequena maioria, Isso. tá? Foi 50 e poucos votos dos sócios, mas com um sentimento, pelo menos, de uma ampla maioria da torcida, Exatamente, tá? exatamente. Nos sócios foram Foi 50 pouco, votos, mas a isso. sensação é que fora daquele universo de sócios era ampla maioria. Ampla maioria. Porque esse desejo, ele realmente representa a maioria da torcida do Sport. A maioria esmagadora da torcida do Sport quer colocar um ponto final nas páginas, nos capítulos mais vergonhosos da história do clube. Sim. O torcedor do Sport está desesperado por isso, Fred. O torcedor do Sport, por mais que esteja calejado, de certa forma, né, por acompanhar o clube em altos e baixos tantas vezes aí ao longo da sua história como torcedor, o torcedor, ele certamente quer se aproximar, se reaproximar do seu clube, quer ter motivos para voltar a ter alegrias, a ter motivo para apoiar. E a partir do momento que uma oposição ocupa uma função, substitui uma gestão que foi muito mal, super comum se falar daquela herança maldita, né? Então você fica, herdei um estado quebrado, herdei uma prefeitura quebrada, devendo não sei quantos meses de salário, professores, policiais, tudo, tal, não sei o quê. Você fica naquela, e fica naquela, e fica aí passa o primeiro ano do mandato todinho falando isso. O ano todinho, o ano todinho. O segundo ano do mandato você falando isso, falando isso. Tem uma hora que as pessoas que colocaram você no poder não aguentam mais isso. Sim, Nem as pessoas que colocaram você no poder, exatamente. não são seus opositores, não. As pessoas que colocaram você no poder não aguentam mais isso. Velho, é o seguinte, veja, eu entendi que o Estado estava quebrado, que a prefeitura estava quebrada, que o clube estava quebrado. E eu escolhi você para resolver isso aí. Eu não quero que você fique repetindo para mim o tempo todo isso. Eu quero que você solucione isso aí. Perfeito. Então, o movimento Leões pela Mudança precisa entender que ele saiu da oposição, que Exatamente. ele agora é gestão, que ele agora é administração. Então, todos aqueles integrantes que foram super importantes pelo barulho que eles faziam, pela capacidade de gritaria, de aglutinar pessoas revoltadas, essas pessoas já não atendem mais aos objetivos do Leões pela Mudança, não por essa característica. Isso. Talvez essas pessoas tenham outras características, sejam grandes gestores, sejam grandes recrutadores, sejam grandes administradores e possam contribuir para além da histeria com qualidade técnica embarcada dentro da administração do clube. Você ficar só na histeria, você não faz absolutamente nada. E você tem que lembrar que você não vai ter um próximo ano. Você não vai ter um terceiro ano para que você possa, enfim, mostrar o que você fez. Você não tem, você tem um ano para atravessar o clube, tirar o clube dos piores capítulos de sua história e iniciar uma história nova. Iniciar uma história nova. Então, tudo bem. Como o Fred falou, a gente tem que ser pragmático. A gente tem que entender o que é concreto, o que é real. A realidade é que o esporte não tem condições de manter a mesma folha do ano passado. O esporte vai tentar renegociar. O esporte, eventualmente, vai chegar a casos de tipo, vá para a justiça. Sim. Fui até onde dava, até onde eu conseguia, e a partir daqui eu não consigo mais. Talvez tenha sido o caso de Mateuzinho. Talvez tenha sido. Sim, onde o Sport tentou. Isso. Mas o fato é que o esporte precisa tentar mais e falar menos. É isso. Acabou o momento de falar. Já se venceu a eleição. Já se venceu a eleição. Então pega todo mundo que fala, filtra e faz o seguinte: para de passar informação para a galera que só grita. Quem só fala, para de passar informação, faz esse teste. Bora ver se não para de fazer outra de coisa, ter vazamento. Celso, e outra coisa, Celso. Sublinhando o que você disse aqui. A gestão nova
precisa ter um esporte novo. Exato. E uma torcida que está Próxima. desesperada para virar a página. E estamos na véspera da estreia do Na semana de Pernambucano, estreia do estadual. e a sensação é de que a página não virou. Não virou. É de que você tem um clube absolutamente soterrado. Desde que. Financeira, moral e tecnicamente. É O isso. esporte que Uri Romão entregou era um esporte soterrado, financeiramente, moral e tecnicamente. Hoje, o esporte está soterrado, financeiramente, moral e tecnicamente. Havia como transformar o clube em tão pouco tempo? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas às vezes comunicação É tudo, pô. resolve. Resolve. Às vezes comunicação resolve. Às vezes não ter um executivo de futebol que todos os dias Diminui o clube. prega a absoluta Miséria. incapacidade do clube de negociar, de poder pagar um salário de um jogador de nível intermediário de Série B, todo dia. Falasse isso uma vez, já deu recado, mas é a bandeira, É o mantra. é o mantra, é a propagação disso. Você já não vai ter o time titular, você já vai ter o sub-20 nos primeiros jogos, então você já não vai ter a mobilização da torcida voltando, possivelmente vai perder jogos. Você vai começar o Pernambucano atrás, você vai passar o Campeonato Pernambucano em sétimo, em quinto, em quarto, atrás do Santa, vai perder clássico do Náutico. E o resgate? Onde é Fica que pra fica? quando? Exatamente. Fica pra quando? Exato, pô. Vai ficar pra quando? Vai ficar pra quando? A retomada de sócios. O interesse de ver. Pô, a gente tava aqui, todo mundo queria ver o Sport voltar a jogar. Você vai ver o Sub-20, que nem é uma grande geração do Sub-20. Assim, a chama, o melhor momento pra isso era esse, e já foi. Já passou. Detalhe, isso Passou. que a gente tá falando aqui, esse apelo aqui, já era. Lucas Lima tinha que estar treinando desde o dia da representação. Porque era assim, Lucas Lima, reduz quanto? Lucas Lima ofereceu reduzir 25%. Olhava assim, pô, um pouquinho mais aqui, não dá. Um olhar pro outro e dizia, ó, bicho, tem que ter Lucas Lima. Por que fizeram isso? No fim das Chegaram à contas. conclusão. Não, antes, todo mundo já sabia que tinha que ter. Mas foram endurecer. Só que enquanto faz isso, perde um, perde outro. Eu espero que volte Lucas Lima. Tá? Eu espero que volte. Porque sem ele, É um deserto. é um deserto. É um deserto. É um deserto, tá? A gente até encerra esse programa justamente vendo o que tem. O Lucas Lima ainda está preso aqui, tá? Nem deveria. Eu tinha deixado todo mundo que está reapresentado, mas eu vou deixar Lucas Lima porque é de total interesse do clube, tem contrato, chegou na proposta dele, vai que ele acaba ficando, tá? É isso aqui que o Sport tem, Celso. Se você tirar Lucas Lima, Aí você, vai pro você improviso. vai puxar um Gustavo Maia, você tem o Exatamente. meia, tá? Isso aqui vai ser quando? Talvez contra o Náutico, talvez na rodada seguinte. Quanto é que vai ter sido o jogo com o Jaguar? O Sub-20 garante ganhar do Jaguar e do Retrô para deixar o Sport em uma posição que a torcida tenha interesse em virar sócio, em ir para o estádio, em lotar, ou vai deixar o Sport disputando terceiro, quarto, quinto? Ganhou o jogo, virou terceiro, empatou outro, caiu para sexto. Aí vai falar, não, O herança Sport vai maldita, herança classificar. maldita, Eu herança sei que o maldita. Sport vai classificar. Deixa eu olhar aqui para o campo para saber se eu digo isso com certeza mesmo. Eu acho que o Sport vai se classificar entre os 6 de 8. Se o Sport não conseguir se classificar, é claro que se classifica. Claro. Eu tô brincando. É claro que o Sport vai estar entre os 6 e 8, vai disputar a quarta de final. Passando pela quarta de final, é joguinho de volta e aí tá tudo igual. E talvez daqui pra lá. Não é muito tempo, não. Isso aqui que eu tô falando é final de janeiro, um mês. iniciozinho de fevereiro. Talvez daqui pra lá as coisas já estejam mais alinhadas e você já tenha uma capacidade de competir maior. Mas a chama de resgatar a torcida Já foi. já foi. Precisa saber se na estreia da Copa do Brasil vai ter um time com garantia de enfrentar seja quem for fora de casa ou dentro de casa, isso vai ser decidido no sorteio, e vencer. Para começar a garantir os recursos da Copa do Brasil, que esse ano são Essenciais. vitais. Essenciais. Isso aqui não ganhava, não. Tá? Não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Tá? Então vamos acompanhar os próximos passos. Tá? A gente vai fazer vídeos como esse no mercado todos os dias. Hoje a gente focou só no esporte. Tá? Nessa quinta-feira a gente tem mais desdobramentos, tem vídeos atualizados do Santa Cruz, do Náutico,
do Fortaleza, do Ceará e do Vitória, ou quase atualizados. A gente teve pequenas confirmações em cada um deles, tá? Mas nessa quinta-feira tem mais vídeos chegando, tem mais conteúdo aqui no nosso canal, Celso. Muito bem. Então, dessa forma, a gente fecha aqui o nosso mercado. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Se torna membro aqui Se do torne canal. membro do canal, porque em 2026, como havíamos prometido, faremos vídeos exclusivos pro clube, né, pro clube de membros, Sim. aqui no nosso canal no YouTube, tá? Lembrando para nossa audiência mais ampla que todo o factual, por exemplo, um programa como este aqui, Segue aberto. vai seguir aberto, sei lá, 90 e muitos por cento dos nossos conteúdos vão seguir abertos, mas teremos muitos conteúdos muito legais, principalmente relacionados à história. Semana que vem já estreia. Estrearemos Deixa com Cássio conteúdo novo. voltar. Isso. Tudo que é relacionado à história, a gente precisa do nosso ancião, tá? Do nosso Testemunha ocular. testemunho ocular, do nosso Nas- mentor. Nasceu há 10 mil anos atrás. Exatamente. Nasceu, né? Sim. Forte abraço a todas e todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.